Bem, amigos do programa do Caçula, hoje nós estamos aqui na Rádio Caraguá FM, a rádio que dá um show, né? É a rádio mais querida e mais ouvida de todo o Litoral Norte. E claro, fica aqui no shopping central da cidade e nós vamos entrevistar o Ricardo Antônio Mazei, meu amigo, meu brother Mazei, que é o diretor da Rádio Caraguá FM. Mazei tem 2 programas de esportes no decorrer do dia, do meio-dia e meio até as 14 e depois das 18 às 19. São 2 programas diários de esporte, falando não só as novidades do dia, os acontecimentos esportivos do dia, mas também o Mazei tem aí uma prestação de serviço muito grande. Nesses programas ele faz aí um trabalho social também. E claro, aos finais de semana o Mazei faz as narrações esportivas dos estádios, não só em São Paulo, mas também em outros estados brasileiros e até no exterior. Então nós vamos contar a trajetória do Mazei e também, claro, que se confunde, se entrelaça com a história da Rádio Caraguá FM. Então espero que vocês gostem. Nós vamos agora para o Estúdio B entrevistar Ricardo Mazei. Bem, amigos do programa do Caçula, nós estamos aqui na Rádio Caraguá FM, a rádio que dá um show. E, claro, vou conversar com meu amigo, meu brother, meu irmão do coração, Ricardo Mazei, que é o diretor da rádio. Mas nós vamos começar a conversar com o Mazei, a trajetória dele desde quando ele começou em rádio, lá quando ele era criança. Mas, antes de tudo, boa noite, Mazei. Ô, Caçula, boa noite. Quando era criança é boa. É um prazer receber você aqui, né? Toda a equipe do programa do Caçula. E faz tempo, realmente, comecei em rádio em 86, na Rádio Municipalista de Botucatu. E foi até curioso, porque eu conheci o pessoal da rádio, né? A parte até da direção da rádio, gerente. E meu pai tinha uma empresa, né, em Botucatu, no ramo alimentício de doces, né? E era anunciante da Rádio Municipalista. Mas até então era só isso. A gente jogava futebol também, com o pessoal da rádio. Aí um amigo, locutor sertanejo, Edivaldo de Freitas, cantor também. Daí a gente estudava na mesma escola, no 2º grau. Daí ele falou: mas aí, tá precisando de um operador de som lá na rádio. Falei: mas não sei nem colocar na época era toca picape, né? Falei: não sei nem colocar um disco pra rodar, né? Não, mas você vai lá, aprende. Você faz um estágio lá e se der certo, você começa a trabalhar. Falei: qual horário? Ele falou: 5 horas da manhã. Falei: você é meu amigo pra caramba, hein? 5 da manhã, né? E a gente estudava à noite, né? E eu morava, tipo assim, 3 quilômetros da minha casa até a rádio. Não era perto, não. E não tinha ônibus, né? Tem que acordar 3 horas da manhã. Pra você tomar banho, tomar café, e era uma caminhadinha de quase 1 hora. Pra você chegar na rádio, se estivesse chovendo, você tinha que ir de qualquer jeito. Não tinha nada. Hoje tem Uber, tem tudo, né? Naquela época não, era a pé mesmo. Aí eu falei: fui lá na rádio e comecei a gostar. Falei: caramba, o negócio aqui é legal. E aí eu comecei a ir de manhã à tarde, né? Tinha um tempo, eu fiquei uma semana quase, passei dentro da rádio. Daí eu falei: você já tá bom pra caramba, você vai trabalhar com a gente. Falei: tá bom. Um salário que ganhava, um salário mínimo, um pouquinho mais. O dinheiro de hoje, salário é R$1.000, seria uns R$1.500. O salário era pouco, né? Até porque você tinha que andar bastante, e eu estudava, né, eu tinha que acordar cedo. E outra, é uma época, Caçula, que você tinha que chegar, eu abria a rádio. Se eu não chegasse, a rádio não ia pro ar. E teve vários dias que eu perdi hora, cheguei atrasado, para um motivo pro outro, quase fui até mandado embora uma vez perdi hora mesmo pra valer. E aí depois seguraram. Porque quando eu comecei a gostar, o cara que me ensinou, em 1 mês eu tava melhor que ele. Você se dedicou? Sim, dediquei eu gostei, né, do serviço, comecei a trabalhar. E aí depois eu fui aprendendo outras funções. Porque não de operador de som, na época, sonoplasta, também era um nome muito utilizado, eu fui pro Estúdio B, onde nós estamos gravando hoje aqui, né? Então, era mais uma função também, de gravar propaganda, de fazer técnica externa. Então eu acabei indo para essa área também. E aí fui especializando. E depois, já com a convivência dentro da rádio, aí que surgiu a oportunidade de virar repórter e locutor. Eu falei criança, falei brincando, mas na verdade você era bem jovem, era estudante, né, de 2º grau. Sim, porque eu entrei na rádio em 86, eu nasci em 68. Eu entrei na rádio com 17 anos. Antes de 18 anos eu estava na rádio. Então, realmente é uma responsabilidade, né, Caçula? Porque você trabalhar em rádio,
É uma função, rádio, TV, como você trabalha, você tem um canhão na mão, né? Então você tem que ter uma responsabilidade e eu fui aprendendo isso aí desde pequeno, desde moleque. Ô Mazei, mas também nessa época você já tinha paixão pelo futebol. Ah, sim, isso aí desde pequeno, né? Porque na realidade, Caçula, eu imaginava na minha infância em tentar ser jogador de futebol profissional. E hoje, né, eu era magro na infância. Né? Hoje, depois dos 15 anos, eu engordei e tal. Aí fiz uma cirurgia de tibia e perone e acabou qualquer esperança. Mas eu era bom de bola, de moleque, 8, 9, 10 anos. Era magro e jogava muito bem, tanto salão como campo. E tanto é que uma geração da minha escola, alguns jogadores chegaram a jogar profissionalmente. E eu, quando disputava com eles, eu ganhava deles. No meu time eu era campeão, era vice, eu era artilheiro, então era o sonho, vai. E eu sempre acompanhei muito futebol, desde moleque mesmo. Na época tinha Gazeta Esportiva, corria cedo para comprar o jornal, Gazeta Esportiva em Botucatu. Né? Então, rádio de fora é difícil pegar, mas à noite em casa tentava fazer pegar para você ouvir programas esportivos, né? TV, não tinha TV fechada na época, não tinha internet, celular, essas coisas não tinha. Então era mesmo loteria esportiva antigamente, né? Eu jogava toda semana. Inclusive fiz 13 pontos, eu tinha que jogar no nome do pai, né? Que você tinha que colocar o nome no cartão. Eu tinha que ser maior de idade. E uma vez eu ganhei, fiz 13 pontos. Mas aí, como não deu zebra, né? O dinheiro de hoje vai ser o quê? Uns R$2.000, vai. Daria pra comprar uma geladeira nova, né? Pouca coisa, mas, né, por fato de ser moleque e ganhar, acho que eu tinha o quê? 13, 14 anos na época. Então foi um negócio interessante. Até hoje eu jogo na Loteca, né? Até você tava aqui na minha sala, tava jogando lá com o Albertinho. Eu falei, pô, Albertinho, tinha da Loteca ainda que só tinha a zebrinha no Fantástico e a Loteria Federal, né? Não tinha essas outras loterias. Mas a paixão pelo futebol vem desde mesmo de 7, 8 anos. Ficava jogando bola no campo. Ia de manhã, a mãe tinha que brigar pra voltar pra casa pra tomar banho, pra almoçar, porque não queria sair do campo. Verdade. Mas tem um detalhe. O pessoal em casa vai ficar contente de saber. Você, lá na Rádio Botucatu, você não começou falando de esportes, não começou em programa esportivo. Você chegou a fazer programa policial também. Não, então, na realidade foi assim. Eu comecei mesmo fazendo. Porque lá o repórter policial, ele ia direto pro batalhão da polícia, e de lá tinha um telefone, uma linha privada, que a gente chama, direto com a rádio. Então a própria Polícia Militar, assessoria de imprensa, fazia um release das ocorrências e o repórter policial ia lá e lia as notícias de lá. Ele não falava dentro da rádio. Aí o nome dele era Wagner. E ele era uma figuraça, né? Mas ele era bom, ele era um cara que dava umas escrachadas nos bandidos, ele tinha um estilo dele, né? E tinha audiência. E aí desentendeu com a direção da rádio. Daí o Vanderlei, que é meu amigo gerente, falou, pô, Zé, você tem condição de ir lá e fazer isso. Eu falei, pô, meu, você tá de brincadeira. O cara tem um público legal, tem um estilo. Eu falei, não, você é um cara que sabe ler, sabe falar, você vai lá e vai se dar bem. Né? E eu tinha feito uma participação no Carnaval, um pouco antes disso, porque lá tinha cobertura de Carnaval. E aí, tava tendo o giro de repórteres. E chamou, eu tava no BTC, no Botucatu Tênis Clube. Aí chamou a associação, chamou a ferroviária, chamou o centro da cidade, e o BTC, o locutor, eu era operador, tava com tudo pronto. E o locutor atrasou. Então o Márcio, que estava no plantão, meu amigo, né? Um grande irmão. E aí ele chamou e eu entrei e falei, estamos aguardando aqui a Haroldo Amaral para chegar, estão aqui no BTC, assim, assim, assim. Falei. E eles gostaram. Ele falou, pô, mas você foi bem aí pra caramba, né? Não deixei cair o giro, né? Fiz uma coisa assim, daí eu já falei, perfeito, vamos. Aí surgiu essa vaga. E, pô, você imagina, você entrar num programa que é tipo o Fornizão de manhã. Lá chamava o programa A Marreta. Né? Era um programa que a cidade inteira ouvia. Então eu falei, pô, reportagem policial. E quando eu fiz a estreia, uma segunda-feira, não sei por que cargas d'água, quando eu li fui lendo todo o release. Né? Se dá com o telefone. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Eu falei, mas não deu problema na linha, não foi nada pro ar. Eu tive que fazer tudo de novo. E aí fiz de novo e tal. Aí você vai depois desenvolvendo, vai desenrolando, vai passando nervosismo natural, né? De estreia. Aí eu depois indo para outras reportagens, né? E depois fui para o musical. Né? E aí depois já também com futebol lá, que a Botucatuense jogava. Disputava o campeonato de salão. Então aí tinha um locutor sertanejo que era narrador também. Então aí nós começamos, né? Eu como repórter e operador e comentarista, né? E ele narrando os jogos. Então aí eu comecei também a fazer alguma coisa, até com viagens mesmo, né?
com o futebol de salão com a Botucatuense. Aí passei a ser locutor mesmo, praticamente, aí deixei de ser operador, né, e passei a ser locutor. Legal, e o Mazei, tem mais também, nós vamos falar mais sobre isso, como que o Mazei se tornou narrador esportivo, que é muito difícil, não é qualquer um que chega lá e vai vai dizer, ó, Luizinho passou a bola pro Pedrinho. Não, não é isso. Tem que ter um time, tem que saber o tempo da narração para conseguir prender o ouvinte na rádio, o telespectador na televisão. Vamos falar mais sobre isso. Em Botucatu, né, você ficou até 90, e você em 90 chegou aqui em Caraguá e foi tentar emprego na Rádio Oceânica. Sim, porque Caçula, é o que eu sei fazer, é o que eu sabia fazer. Né? Então, não tinha trabalhado em outro ramo, a não ser trabalhado com meu pai, né? que tinha distribuidora de doces, então desde pequeno eu trabalhava com ele. Era a única coisa que eu podia tentar naquele momento. E quando eu cheguei, o gerente da época era o Sinésio, né? E ele mal me recebeu. Mal recebeu, não estão precisando, tal, faz aí um teste aí, falei, tá bom. Aí fui embora, aí passou uns 15 dias e esse gerente caiu. A rádio estava meio ruim e tal, e chamaram o Forlim de volta. O Forlim na época tinha discutido com o Espíndola, tinha saído, mas o Forlim tem muito nome, né? E ele voltou. Quando ele voltou, eu fui lá, do Botucatu, né? Não conhecia o Forlim, só de nome. Ele trabalhou na emissora, o concorrente que eu trabalhei lá, e trabalhou também na Municipalista. Aí o Forlim, sou do Botucatu, tá, azeite, tá contratado, começa amanhã, 5 minutos de papo, né? E aí comecei um trabalho, só que no musical, fazia musical. E participava do programa dele, na Cidades Comunica, na antiga Oceânica M, com uma participação de esportes no jornal, na Cidades Comunica. E aí, nessa participação, a rádio tinha uma equipe de esportes que era o Salim Burian, o Jota Araújo e o Zé Ico Ligeirinho. Eles transmitiam o campeonato amador de Caraguá. Aí eles tinham brigado lá, não sei o que aconteceu, né? A rádio tem muito disso, né? Eles tinham discutido lá e eu sei que o Salim estava sozinho pra fazer o jogo na final. E ele era o narrador. Daí ele falou, pô, mas eu vi você participando aí no jornal, você não quer ser o repórter? Eu falei, tranquilo, eu vou lá pra você. Era uma final de campeonato amador, eu não vou recordar agora quais eram os times. Eu fui lá e fiz. Aí foi o último jogo do Salim, terminou a equipe. Aí em 91 veio pra rádio o Edivaldo Matos, um narrador de Lorena. Já tinha uma experiência, né, em jogos, em transmissão de paulista, de brasileiro. E o Espíndola não era muito chegado ao esporte, na realidade, do futebol, né? O Espíndola era meio difícil nessa questão de lidar com ele, né? Porque ele não gostava do esporte. Ele falava isso abertamente, né? Lógico que a parte financeira do esporte Cascalho ele gostava. Claro, sim, então, mas ele não... O esporte tem que investir um pouco, né, Caçula? Viagem, alimentação, às vezes é hotel. Então não é tão fácil. E aí o Edivaldo montou a equipe, ele falou, vamos transmitir paulista, brasileiro, os jogos. Eu falei, tá bom. Aí então eu falei, eu fico como repórter, fui buscar o Jota como comentarista, que já era da outra equipe, e o Edivaldo como narrador. Aí começamos um trabalho que, pra cidade, pô, você tá no Morumbi, no Pacaembu, tá em jogos, pô, isso há quase 30 anos atrás, Caçula, o pessoal nem acreditava. Levou um tempo pro pessoal, pô, mas será que eles estão lá mesmo? Será que eles não estão na televisão? Né? Vendo pela televisão e transmitindo, como hoje é muito comum, né? Então, mas o pessoal não, estão lá entrevistando os jogadores e tal. Era uma dificuldade, né? Puxar 200, 300 metros de fio, equipamento antigo da rádio, né? A gente passou por muitas aí. Mas foi um começo de um trabalho que pegou. Só que o Edivaldo em 92 foi embora, desentendeu com o Espíndola também, foi embora. Em 92. A gente estava fazendo um pouco do 15 já também, né? Que é o time da cidade, que na época disputava o profissional. Então, aí eu passei a fazer o esporte na rádio. Larguei o musical. Né? A gente comandava o programa de esportes, eu e o Edivaldo. Né? E depois mudou de horário também. Aí o Edivaldo foi para a Costa Azul de Ubatuba. E eu acabei indo também para transmitir o campeonato, mas eu vi que o esquema não era aquilo que estava prometido. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou parar. Aí voltei para Caraguá. Quando eu voltei, eu falei, pô, volta para cá, vamos fazer o esporte. Aí voltei para a Oceânica. Aí eu comecei a fazer o 15, acompanhar o 15. Que era um time da cidade. Nosso, né? Que jogava o campeonato. Então, aí... E vai como funcionário. E depois, que a história longa, eu estou adiantando um pouco. Em 90... quando eu voltei em 92, como o Espíndola não gostava muito
do esporte, eu falei, o seguinte, você me vende horário? Eu vou comprar o horário da rádio, eu sou responsável por tudo. Eu pago a LP, eu pago todas as despesas e pago a rádio, tá bom? Então tá bom, perfeito. Negociamos lá um valor e eu fiquei como, assim, dono do horário. Eu vendia a propaganda, eu tinha que me virar, vai. Desse lucro, sorte minha, desse prejuízo, azar meu. E no começo foi difícil pra caramba. Né? Depois, peguei depois viagens longas em 96, com os clássicos, até você foi, né? Sim. Em várias, com os clássicos todos jogados em Ribeirão Preto, em Rio Preto, em Presidente Prudente, que os estádios de São Paulo estavam fechados. Então, para grandes jogos, foi uma dificuldade, porque você tem que ir até por causa de anunciante, por causa de audiência, por causa da federação, né? Para você conseguir ir pro campo. Então, foi um trabalho que demorou um pouquinho para pegar, mas ele foi muito enraizado e foi fortalecendo. E aí não tem jeito, a equipe do Mazei transmite para cá, o pessoal da cidade, isso começou a dar uma repercussão grande. E o anunciante começou a acreditar mais. Né? Mas era caro, porque eu pagava horário, eu não tinha carro para viajar. Eu lembro do primeiro jogo que eu participei com você na equipe, eu fui de motorista, nós fomos com um carro emprestado, e deu problema na Ventuim, inclusive no caminho. Nós fomos para Santos, na Vila Belmiro, e estava chovendo, inclusive, foi com o Zé Ico Ligeirinho. Então, e aí foi assim, teve um certo ano, né, que a gente viajava uma parte do campeonato com o carro de um político da cidade, que pediu, naquela época você podia falar na rádio, né? Você podia, um abraço aí para tal candidato, hoje você não pode mais eleitoral, né? Você podia meio que abertamente falar e falar, pô, mas dá um apoio aí e tal. Eu falei, eu preciso de um carro para viajar. Eu não quero dinheiro. Né? Você apresenta meus comícios? Eu falei, apresento. Eu fui apresentar os comícios desse candidato. Eu falei, só que eu preciso o seguinte, eu preciso do carro até o final do ano. A eleição é em outubro. Né? Passou a eleição, ganhou a eleição e vendeu o carro. Mas depois cumpriu. Acabou cumprindo de um jeito ou de outro, acabou cumprindo, faltavam 8 viagens, né? Então eu tinha essa dificuldade também. Né, de viajar com a equipe, tudo. Mas eu não podia parar com o trabalho, porque eu acreditava muito nisso. E fizemos jogos internacionais. Aí que foi o estouro maior, porque o Mazei foi para Argentina, foi para Uruguai, foi para Inglaterra e foi para Espanha fazer jogo. E outro, o pessoal achava que era rádio, que era Oceânica. E não era Oceânica, era o Mazei. Porque eu comprava o horário da rádio, o Spindle não queria saber. Então, eu fui pra Inglaterra, por exemplo, eu viajava com o Beto pagava a despesa dele e eu a minha. Então, mas eu transmiti o último jogo do Brasil do Wembley, do antigo estado do Wembley. Você imagina a repercussão disso na cidade. Né? Pra Inglaterra fui eu, o Beto, mas pra Espanha fui eu, o Beto, o Cláudio Ramírez acompanhou, falecido, o Tadeu Bizan falecido acompanhou, né? A equipe pra Argentina, pro Uruguai, foi Toninho Barbosa, foi o Dr. Célio Bassi, foi o Lorival da LBL, o Leandro Borella. Então você acaba envolvendo as pessoas da cidade. Então aí, tá vendo? Os caras estão lá transmitindo. Então começou o nome a ficar forte, começou a valorizar a cidade, né? A Rádio de Caraguatatuba. A Oceânica ganhou muito com isso. Né? Mesmo sem ter o mérito, né? Ela não tinha. O mérito era meu, porque eu que tinha que correr atrás desses patrocínios, né? De ter equipe, né? Tudo tinha que ser por minha parte. Mas foi uma luta, foi difícil, mas eu acho que deu certo. Não, e eu quero só lembrar um jogo que ficou marcado para todos nós. Eu tive o prazer de ir junto. Eu fui de motorista mais uma vez, dividindo o volante com o Mazei, certa hora, né? Nós fomos para Presidente Prudente, no Prudentão, a inauguração do Prudentão, do Fará. E o Fará era o presidente da federação. E nós chegamos em Presidente Prudente na noite anterior ao jogo, e nessa noite morreu o grupo Mamonas Assassinas. Nós acordamos com essa notícia. Né? É verdade, foi isso mesmo. Foi no jogo de Presidente Prudente, acho que foi São Paulo e Palmeiras, se eu não me engano. Corinthians e Palmeiras. Os clássicos eram lá, né? No interior. E foi verdade. Foi esse dia que você comeu 2 antes de madrugada, não? Foi só um detalhe, hein? Foi vitória do Corinthians em cima do Palmeiras. Mas foi nesse dia que eu dividi. Na churrascaria eu comi o pudim e depois voltei a comer a picanha. Você viu, Edu? Essa história é boa, viu? Que daí é o seguinte, né? Numa que nós viajamos direto, né, para credenciar lá em Prudente. Aí, nós não almoçamos. O caçula tava azul, verde, amarelo de fome. E o caboclinho aqui bate direitinho. Aí, chegamos na churrascaria, fomos pro hotel, tal, credenciamos primeiro o hotel, vamos pra churrascaria. Era 18 horas, a churrascaria tava abrindo.
O caçula bateu, que hora vai abrir? Não, estamos já, mais uns 15, 20 minutos. Não, aqui é polícia, eu tô com fome. Abre aí e tal. O cara, só tem essa, não, eu quero, abre aí que nós vamos esperar. Aí ele abriu mesmo ali 15 minutos, né? E esse homem começa, e come, e todo mundo parando, né? Eu sei que ele gosta de doce. Eu fui lá pegar um pudim, tinha um pudim de sobremesa. Daí eu peguei um pedaço do pudim, então eu falei, caçula, tá acabando o pudim. Levantou e voltou. Ele voltou. O pudim tava quase metade, ele trouxe inteiro. Metade toda e comeu. Falou, caçula, vamos embora então? Não, embora por quê? Vamos embora, pô, vamos pedir a conta. Não, vou voltar a comer carne. Pô, mas você comeu mais de metade do pudim? Você, não, mas isso não tem problema, Zé. Mistura na barriga mesmo, isso aqui não tem, vou voltar a comer carne. E voltou a comer carne. E depois foi pro doce de novo. Falei, caçula, você não existe, cara. Era essa história de viagem que eu não vou esquecer jamais, pô. É verdade. E tem um detalhe. E à noite você comeu lanche. E à noite comeu lanche. O Mazei foi pra igreja, o pessoal rezar. Mas eu fiquei no hotel, eu dividi o quarto de hotel com o Ednelson Prado, que é um grande jornalista, né? E o Ednelson não dormiu à noite. Que você só roncava, né, meu? Você roncava, o cara não conseguia dormir de jeito nenhum, né? Ele falou, pô, mas você me arruma esse cara pra dormir? Eu falei, mas você quer fazer o quê? Você quer dormir numa suíte separada, Ednelson? Não dá, né? O cara ronca muito, tá? Não tem jeito. São histórias, né? Se for você ou o Tadeu Astoni, ia dar uma briga boa. Uma briga boa. Falar nisso, o Mazei teve vários repórteres, né? Teve o Ligeirinho, teve o J. Araújo, Tadeu Astoni, hoje está o Ivan de Oliveira, brilhando. O Ivan e o Evandro, né? São os dois repórteres, né? É que na realidade, né, caçula, acaba fazendo, às vezes, dupla função, né? Por exemplo, o Jota era mais comentarista, né? Repórter, quando faltava, né? Não tinha, às vezes, alguém saía, não podia viajar, né? O Ivan também comenta e faz reportagem, o Evandro, claro, também. O Tadeu era repórter, mas se precisasse também comentava, né? Então, foram os que passaram pela equipe, né? O Coutinho comentarista, mas hoje a equipe fixa mesmo é eu, o Ivan, o Evandro, né? O Marquinhos aqui na técnica, tem o Robertão lá em São Paulo, que nos dá assistência técnica lá. E temos sempre como convidados o Dr. João Barbosa, que é jornalista também, né? Sou colega de profissão, né? Delegado aposentado. E o Capitão Monteiro, né? Que também foi árbitro de futebol aqui na antiga liga. Ele conhece bem, gosta, né, de futebol. Então são sempre esses dois convidados que participam com a gente também. Legal, mas o Mazei, além desse sucesso todo na Rádio Caraguá FM, teve na Rádio Oceânica, teve na Rádio Integração, foi gerente da Rádio Integração, na época que eu trabalhei lá. E todo mundo sabe que foi o Mazei que me levou para o rádio. O Mazei que me ensinou a segurar o microfone, o Mazei que me ensinou tudo o pouquinho que eu sei, tudo é o Mazei que me ensinou. Só que o Mazei não fez sucesso só na rádio. Também tinha o futebol das quartas, né? Tinha gente... Futebol sempre teve, né, caçula, assim, na veia, né? Então, tem um tempo que você tinha de jogar um futebol, de estar com o pessoal, né? O futebol é muito isso, ligado a você fazer um churrasco depois, uma festa, tomar uma cerveja, bater um papo. Eu acho que o motivo é esse, você tá junto com o pessoal. Hoje eu não jogo mais, né? Até por causa de peso, você não vai querer arriscar, né, caçula, em campo. Então, eu gosto muito, mas eu já joguei bola bem pesado, né? Eu cheguei, acho que eu tava com 180 quilos, tava jogando bola. Os caras não acreditavam, né? Pô, como com um Mazei jogar bola com esse peso, né? Mas eu joguei com 150, com 140. Aí agora, de um tempo pra cá, eu falei, nunca machuquei, né, caçula? Nunca tive uma lesão de joelho, de tornozelo, só às vezes alguma coisinha muscular. Mas nunca machuquei, então eu falei, não vou arriscar, né? Você ter aí uma contusão séria e tem que ficar parado, tem que trabalhar, né? Então, mas dá vontade, sabe? Tem hora que, pô, eu queria bater uma bolinha e tal, mas hoje com as transmissões também, com a correria da rádio, né? Eu sou gerente, né? Então tem que ficar, eu entro aqui meio-dia e saio 7 horas da noite, então você não tem muito tempo, ou sábado ou domingo eu tô viajando, né? Então não tem muita folga, né? Quando tem uma folguinha, aproveitar um pouco mais, né? Legal. Mas o pessoal em casa deve estar assim, curioso, fala, puxa vida. Bom, o Mazei trabalhou na Oceânica, trabalhou na Costa Azul, trabalhou na Rádio Integração, na Rádio Morada FM de São Sebastião. Mas, Mazei, quando você veio para Caraguá FM, logo, né, você chegou na Caraguá FM, a rádio disparou em audiência, disparou no gosto popular, todo mundo adora a Rádio Caraguá FM, que é conhecida como a rádio que dá um show, porque dá um show mesmo. E todo ano tem a festa da rádio, né?
é uma coisa que a população já está acostumada, tem distribuição de prêmios, muito bacana. É uma rádio que defende a cidade, né? E ela tem uma equipe muito boa. A rádio é equipe, né, Caçula? Se você não tiver equipe... Então, quando eu cheguei na rádio, a rádio estava com 6 meses no ar. Quando a rádio foi inaugurar, eu fui chamado para vir. Mas eu tinha um compromisso com a integração. E se eu largasse naquele momento, eu era gerente da integração. Então eu falei, como que eu vou largar? O campeonato em andamento, a rádio vai perder todos os patrocínios. E eu não quis fazer isso, porque eu tinha um compromisso de palavra com os donos, né? Então depois sim, eu acertei para, no final do ano então, né, se vocês quiserem, aí fui chamado de novo. Eu falei, eu não posso, no final do ano, pode ser? Pode. Daí eu avisei a rádio com 6 meses antes, né, a integração, os donos, em dezembro eu vou embora para Caraguá FM, uma rádio comercial, uma rádio muito maior, né, então eu acredito num projeto. Aí quando eu cheguei, a Rádio Fornim já estava aqui, estava a Lete, estava o Carlinhos Paz, né, e tinha um pessoal na equipe que eu falei, não, eu vou mexer, eu vou trazer um pessoal de minha confiança. Aí eu trouxe o Marquinhos, trouxe o pessoal do esporte, trouxe o Ivan comigo, trouxe o Evandro, trouxe o Albertinho no comercial, né, então eu trouxe o pessoal que já estava comigo na integração. E bolamos um estilo de programação que foi melhorando durante o tempo, os anos, né? A rádio começou a ficar mais forte. É uma rádio que ela tem um lado social também, né? Ela foi, ao longo dos anos, ela partiu muito para esse lado também. Né? O lado social, o lado de fazer muita festa, de dar muito prêmio. Então ela é uma rádio que defende muito a cidade e ajuda a população também. O nosso ouvinte sempre... Aqui ele é bem premiado, vai. Ele não é participar de uma rádio que não dá prêmio. É uma rádio mesmo que todo mês, Caçula, tem uma promoção. Né? Todos os programas, tem muito sorteio. Então o ouvinte gosta disso, né? Ele gosta de rádio. Porque às vezes não entra enlatado. Né? Inclusive quando eu vim pra cá, era Caraguá FM e Jovem Pan. Tinha um acordo com a Jovem Pan. Então tinha alguma coisa que vinha enlatado de São Paulo. Quando eu entrei como gerente, eu cortei. Eu falei pro dono da rádio, não quero, pô. Eu vou com a equipe própria. Não precisamos disso aí. De feito, deu um ano de contrato. Veio a diretoria Jovem Pan falar comigo. Eu falei, não quero. Mas nós temos futebol, não temos Fórmula 1. Eu falei, não tenho, eu tenho. Eu vou fazer por aqui. Né? Então, aí começamos a acreditar num trabalho também, montamos a equipe. Aqui troca muito pouco funcionário, né? O que troca mais, às vezes, é a recepção. Mas você pega a parte mesmo de locutores, a nossa parte comercial, ela quase não mexe. Então raramente aqui, uma rádio muito correta, Caçula, nunca atrasou um dia de pagamento, nunca um dia de vale, né? Os donos são muito sérios, sabe? A família agora é só da família Abraão, né? Antes tinham 2 donos, né? A família Diniz, né? O Mauri faleceu, a parte da rádio para as filhas, né? E depois de um tempo acabaram vendendo a parte para a família Abraão. Mas sempre foi uma rádio corretíssima, Caçula. Então, e muitos companheiros ficam loucos para trabalhar aqui. Né? Pô, mas quando tiver uma vaga, tal, arruma, porque é a rádio que todo mundo quer trabalhar. E quem tá aqui, por exemplo, o Carlinhos está há 15 anos, a Lete está há 15 anos, 15 para 16 já, né? E eu tô há 15. Eles entraram, o Forlim está há 16 anos, né? Forlim, Lete, Carlinhos, Vilma, né? O pessoal que tá com 16. O Evandro veio comigo, 15 anos e meio, né? Porque eu entrei com 6 meses, a rádio tá no ar, né? Quando eu entrei em dezembro, a rádio inaugurou em abril. Então eu, o Ivan, Albertinho, Evandro já com 15, Marquinhos, já com mais de 15 anos de rádio, aqui só na Caraguá FM. Ô Mazei, tem um detalhe também. Você tem o programa esportivo, o programa de esportes, ele todos os dias, do meio-dia às 2, é isso? Meio-dia e meia às 2. Mas, com o passar do tempo, você teve que ampliar, teve que fazer na parte da noite, né? Das 18 às 19. Caçula, é questão de patrocinador, né? Para você poder até encaixar os patrocínios, porque, felizmente, como eu falei para você, né? Isso voltando um pouco lá atrás, eu consegui plantar um trabalho, né? Então, com opinião forte, com textos fortes também, né? A gente usa muito os testemunhais, né? Nos programas. E o anunciante, ele tem uma preferência grande na rádio pelo esporte e pelo jornal, né? Com o Fornim de manhã e com o esporte. São os programas que mais vendem, que mais dão retorno. Então, eu vi a necessidade de abrir um outro horário da tarde, porque, por exemplo, às vezes eu não conseguia colocar um outro anunciante. Pô, mas você não quer colocar anúncio? Eu falei, mas eu não posso, por exemplo, colocar o Mercado Silva em Indaiá e falar do Chibata, por exemplo, no mesmo horário. Fica ruim. Não posso falar do posto Asa Delta e falar do outro posto junto. Né? Então, com outro programa diferente, ou com futebol, você consegue ainda abrir um pouco mais.
E há um limite também, né, de anunciantes, mas é tudo lotado, Caçula. Então é essa necessidade de abrir o horário da tarde. Fica um pouco mais carregado, mas como o programa da tarde também é de 1 hora e são as últimas notícias, que hoje todo mundo está na palma do celular, né? Não é nem no computador, né? O Evandro é muito bom nisso, então é um programa que pega a notícia mesmo da hora, né? Que está acontecendo naquele momento. E que as pessoas vão vir só à noite. E no outro dia a gente antecipa. Então, e é um horário que o pessoal está saindo também do trabalho, indo para a escola. Hoje o trânsito nas cidades, né? De carros. Isso é então, estão com as estradas também com muito problema, né? O pessoal no carro ouve muito. Então a gente cresceu bastante também com esse horário. Das 18 horas é um horário que eu estou muito contente também. Não, legal. E então, Mazei, só para o pessoal poder entender. Você apresenta o programa de esportes à tarde, programa de esportes à noite e nos finais de semana, em vez de descansar, as transmissões esportivas. Ah, sim. Isso aí é o que puxa o trabalho, né, Caçula? Uma parte de programa de esportes eu vejo mais normal, é como normal. Agora o futebol, narrar futebol no rádio não é pra qualquer um, né? Então, a equipe nossa é boa, né? O Ivan, o Evandro, com o João Barbosa, o Monteiro, a equipe é realmente boa, o pessoal trabalha direito, a gente tem uma qualidade de som, o dono da rádio é engenheiro, né? Eletrônico, né? Então a nossa parte de som, hoje a transmissão nossa tudo por internet, né, Caçula, também, né? Então, acabaram aqueles problemas de transmissão, de LP, né? Aquelas brigas eternas com o pessoal de Vivo, né? De empreiteira, porque, inclusive, com ação na justiça, várias, né? Então, hoje está mais tranquilo e a gente tem uma qualidade e nós somos muito respeitados lá em cima. Até pela sequência longa, né? Da equipe, desde 91, né? Que a equipe transmite. Então, são 28 anos e nunca paramos, né? E nunca ficamos um ano fora, sem transmitir. Então isso nos dá em São Paulo também uma condição muito boa, né? Do pessoal. Fala, pô, Caraguá, porque tá difícil, né? Muitas áreas do interior, a maioria desistiu de transmitir, até pelo custo, né? E nós estamos ali sempre trabalhando, sempre com transmissões ao vivo, sempre no lugar, sempre no estádio. Então isso puxa muito pro nosso dia a dia. Então vale a pena, e é gostoso, eu adoro, né? A viagem e tal. É lógico, às vezes um domingo, praia, sol, podia ficar em casa, um churrasco. Não, vamos pro jogo. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras, né? Então já estou preparando a viagem, mas é uma coisa que eu gosto muito. Legal. E olha, o Mazei teve várias personalidades que ele entrevistou, não só nas transmissões, mas também que compareceram em estúdio aqui, né? E uma das que eu tive o prazer de estar junto foi o japonês da Federal e o Dr. Miguel Marques Silva, desembargador, que diretor do Corinthians. Essas pessoas que vêm aqui, todas adoram e elogiam a rádio e o seu trabalho. Ah, legal, né? Sim, foi muito legal o papo com o japonês da Federal. Depois fomos em casa, né, Caçula? Comemos um peixe lá, né? Ele é um cara muito gente boa. Dr. Miguel também, várias vezes, né? Ele inclusive vai na cabine, né? No estádio, principalmente na Arena Corinthians. Então, sim, foram muitas entrevistas com jogadores até famosos, né? Treinadores por telefone, né? Nossa, perdi a conta. Quando eu estava na integração, a gente fazia muita entrevista com jogadores fora do Brasil. Jogadores brasileiros que atuavam no exterior. Então, isso também deu para a equipe uma condição boa também, né? E foram grandes entrevistas, né? Com personalidades do esporte e da política também. Posso contar aquela sua do Covas ou não? Que você entrevistou o Mário Covas? Pode. Então, o Caçula... Mas não dá uma floreada, né? O Caçula trabalhava na Oceânica, né? E eu falei, Caçula, vem trabalhar com a gente aqui. O Caçula fala bem, né? Ele é da área de polícia, então vai se dar bem no programa. Aí o Caçula, Forninho, eu vou entrevistar o Mário Covas, era governador do estado. Vou lá em São Paulo. Falei, tá bom. Aí mesmo, Caçula, vou lá. Tava tendo uma suposta greve da polícia. Isso, era uma greve. O Caçula, vou lá entrar. Aí o Caçula chegou, aquele batalhão de jornalistas, né? O Mário Covas, sempre meio arredio, né? Aí o Caçula chegou, governador. O Caçula estava no auge dos seus 180 quilos por aí. Governador. Aí o governador olhou assim. O senhor sabe, a polícia está passando fome. Aí o governador para ele falou, pelo seu jeito tá passando fome mesmo. O cara com 180 quilos, o governador olhou, como que tá passando fome, rapaz? Olha o seu tamanho, pô. Essa é a história do Caçula, pô. Uma delas, né? Não, e foi legal, porque eu cheguei pro gerente da rádio, que era o Forlim,
Falei, Forlim, eu vou no Palácio entrevistar o governador. E ele não deu boa. Falou, imagina, você vai sair daqui de Caraguá para entrevistar lá no Palácio? Vou. E eu fui, mas só que teve esse... entrevistei. Você entrevistou. Teve lá a coletiva de imprensa, você participou junto com ele. Agora, isso aí foi engraçado demais, né? Que a hora que ele olhou para você e falou, fome, pô? Aí não, né? Tem várias histórias, várias passagens. Mas eu queria só, antes da gente... Eu quero falar um pouco da sua vida antes de Botucatu, vamos falar dela. Mas você tem uma paixão muito grande, todo mundo sabe, pelo Palmeiras. Você é palmeirense, porque o seu pai é italiano mesmo, lá da Gema, sua mamãe é brasileira, e você, como filho de italiano, herdou essa paixão pelo Palestra, né? Caçula, eu confesso que já fui muito mais, sabe? Lógico, você conhece minha casa, tem muita coisa do Palmeiras lá, né? Sim. Até como decoração mesmo, né? De ambiente. E narrando futebol há tanto tempo, Caçula, você acaba dando meio que uma esfriada, vai. E eu, quando eu tô na transmissão, praticamente não tem nem como torcer, você nem pensa nisso. Em casa, vendo o jogo e tal, claro, né? Você tem aquela torcida, mas quando era moleque, sim. Aí até uns 17, 18 anos, era bem fanático mesmo. Depois, começando a trabalhar com futebol, você vê cada coisa também, né? Futebol, se as pessoas soubessem 10% do que acontece fora do futebol, eu não acreditaria tanto, né? Futebol mudou muito, Caçula. Hoje é muito dinheiro, sabe? Muito lado profissional, muita grana. E então você vai perdendo um pouco aquele tesão, pela coisa. Mas eu gosto, claro. É meu time do coração e quando eu tô em casa, vendo com os amigos, com a família, não tem dúvida que sai o gol, vibra, o jogador perde o gol, você xinga, né? Agora no campo, na transmissão, não dá nem tempo a isso. Há quem diga que quando ouve o Mazei narrar os gols do Corinthians, fala, pô, mas o Mazei parece corintiano, porque ele narra com tanta emoção, com tanta ênfase, né? Vem todo o Coringão pra boca do gol! Douglas autorizado, levantou, fechado, o Bruno saiu, toca pro gol! Gol! Mas é profissionalismo, né? Ah, tem que ser, né, Caçula? Eu falo sempre até, muitos corintianos falam isso mesmo. Futebol, o que enche o gol? É o estádio, por exemplo, agora nós temos em São Paulo torcida única. Amanhã eu vou ter um time de São Paulo e Palmeiras, vai, Pacaembu, só com torcida de São Paulo. Sai o gol de São Paulo, eu vou gritar gol normal e o gol vai sair cheio. Vai sair o gol do Palmeiras amanhã, não tem ninguém no estádio. Vai estar aquele silêncio, eu posso escolher gol, e aí? Não vai ser igual ao gol de São Paulo, que a torcida tá lá, 20, 30 mil no estádio. Você pega o Corinthians na arena, com 35, 40 mil, pô, o gol sai maravilhoso. Lógico, aí você empolga também, né? O narrador também vai com a torcida. Agora sai um gol do Santos na Arena Corinthians, não, pode esgoelar, que vai sair um gol diferente, vai ser um gol xoxo. E o torcedor às vezes não entende isso. Pô, mas por que você não gritou o gol do Santos igual? Você explica, né? Por causa de torcida, do lado, o que enche o gol é o barulho da torcida, é a empolgação da torcida. É a mesma coisa que você tá aqui, vai. Estamos aqui na sala, narrando um futebol, vai, a TV na frente, vai. Eu tô narrando um jogo aqui. E nós estamos na cabine do estádio, Caçula. É outra coisa totalmente diferente. Né? Então não tem. Isso às vezes as pessoas não entendem, mas é a coisa que acontece com todos os narradores. Não, legal. Nós não falamos, eu vou falar agora para não passar batido. O Mazei nasceu em São Paulo, capital. Ele não nasceu no Botucatu. Você nasceu ali e morou muito tempo ali no Tatuapé, na Praça Silvio Romero, né? Como é que foi essa infância em São Paulo antes de Botucatu? Na realidade eu nasci na rua Padre Estevão Pernet, ali no Tatuapé, Travessa Francisco Marengo, já perto da Rádio Leste, né? Um pouco para baixo da Silvio Romero. E eu fiquei em São Paulo, Caçula, porque acho que até 5, 6 anos por aí. Aí minha família resolveu mudar para Botucatu. Mas a ligação com São Paulo sempre foi forte, porque minha avó faleceu recentemente, mas morou a vida inteira em São Paulo, meus tios todos, São Paulo, primos todos. Então meu pai ia toda semana para São Paulo, que tinha distribuidora de doce, eu ia também. Então a minha ligação, passava férias em São Paulo. Então a minha ligação com São Paulo sempre foi muito grande, mesmo morando em Botucatu. Ia nos jogos também, saía de Botucatu, pegava o ônibus e ia assistir jogo em São Paulo.
Então, mesmo morando em Botucatu, a ligação com São Paulo sempre foi muito forte. Apesar de eu ter ficado pouco tempo lá e lembro muito pouco da minha infância, porque a minha infância eu lembro de Botucatu. Bom, mas aí nós falamos bastante de futebol, falamos da rádio, mas tem uma outra atividade que você acabou enveredando, né, com o passar do tempo, até em homenagem a um grande amigo, o Zé Alemão. Você criou o Bloco do Urso, que agora, nesse carnaval que passou agora, recentemente, alguns dias atrás, foi um grande sucesso. Ah, sim, foi. Esse ano, 16 anos, né, Caçula? Passa o tempo muito rápido. E o bloco surgiu de uma brincadeira de bar, né? Lá no bar do Portuga, né? Ali no calçadão. Ah, vamos montar um bloco de carnaval. Carnaval em Caraguá tava parado, inclusive. Então eu, Tadeu Astônio, Tadeu Bizan, Albertinho, né? Então o Gilberto Pioca, o Zé Alemão, na época o Mineirinho também, né? Cabeça Provolone. Então, Cláudio Ramírez, a Helena, depois o Paulinho Cotonete. Então, falecido Dedo. Então, vamos montar um bloco. Aí no primeiro ano não, no segundo ano não. Aí depois foi onde é o bar do Hélio hoje. O Albertinho foi pro bar pra lá. Aí falou, vamos montar esse... Eu falei, vamos montar. Vamos fazer um bloco de carnaval. E até o primeiro ano, como eu fui pra integração, até pra dar uma força pra rádio, eu falei, vamos colocar bloco da integração. Foi o primeiro ano do bloco 2, foi bloco da integração. Né? Mas o logo era o urso mesmo. E por que depois bloco do urso, né? Como vai chamar o bloco? É bloco do urso, porque o Zé Alemão mais velho da turma, né? O Zé Alemão. E o falecido Baronão também, né? Nossa, vai fazer um ano agora da morte do Barone já. Faz uma falta muito grande pra gente. Fiz uma homenagem pra ele no desfile. E aí, uma brincadeira, vamos montar. Montamos. Aí, primeiro ano, saiu e deu uma chuva, Caçula. Primeiro e segundo ano, mas uma chuva e a saída foi do Guaruçá. Aí eu falei, caramba, será que, né? Mas aí o bloco saiu, olha, não tinha nada em Caraguá. E nós conseguimos colocar 100 e poucas pessoas na rua no primeiro ano, mas umas 200 no segundo ano, mas debaixo de um dilúvio. Era o pessoal mais de idade também. Aí a gente saía na rua pra vender camiseta e tal. Era uma coisa bem, era pequena, né? Mas aí começou com um cunho social também. E aí depois do terceiro ano o bloco começou a ganhar mais força mesmo. E aí ampliamos o lado de doações e o bloco foi crescendo. E chegou num patamar, por exemplo, agora a gente tem um apoio forte também do Alexandre, né, da Imaruí, do bloco, por exemplo, esse ano ele vai doar 20 mil reais em cadeira de roda, cadeira de banho, em muletas, andadores, fraldas geriátricas, né, leite em pó para combater o câncer. Então isso ele vem doando essa quantia praticamente já há vários anos seguidos. Então é um bloco que tem balancete, que não visa lucro, é o lado social. Tem uma baita de uma festa depois, né? Quem vai não se arrepende. Esse ano foi lá no Espaço Oxa, antigo Rufino, e porque o desfile de rua foi prejudicado, choveu muito forte. Né? Então quase que não teve o desfile. É só uma parte que saiu com a bateria e eles terminaram aqui na Praça de Eventos. Mas a festa no salão foi espetacular e o bloco acho que viveu um momento mágico nesse ano. Ele estava assim meio indefinido, né? Se ia sair ou não. Até porque sempre o Flavinho, que é um parceiro, né? Esse ano ele não estava afim de tocar, né? E eu falei, não, então deixa que eu vou tocar sozinho. Eu acabei tocando. Já tem o pessoal que trabalha, né, Caçula? Já há muito tempo no bloco. Então o prazer é de você poder ajudar depois. Né? Dá um pouquinho de trabalho? Na semana dá. Né? Tem a força da rádio, né? Que a rádio é fundamental, né? Porque ela é que impulsiona tudo, né? E foi um sucesso a venda de abadás, festa mais 100 abadás. Venderiam todos. Então, eu acho que pro ano que vem vai estar muito mais fortalecido ainda. Legal, mas o Mazei, a Rádio Caraguá FM, todo ano ela faz uma festa em comemoração ao seu aniversário. Vai ser no próximo mês, agora em abril. Né? Sim, a rádio, desde que eu cheguei aqui também, nós começamos a fazer festa. Tanto da rádio normal, né, como também de dia de criança, a gente fazia de criança também. Mas de criança começou a dar um pouquinho de trabalho, sabe, Caçula? E aí, às vezes você... deixar uma criança, porque muita gente, às vezes uma criança, uma vontade de alguma coisa é chato, né, Caçula? Então a gente resolveu partir para uma festa mais dos adultos, que as crianças também participam, né? E é uma rádio que acaba, de um tempo para cá, o que a gente faz? Sorteia dinheiro na festa, né? São prêmios de R$1.000. Esse ano, a rádio vai fazer 16 anos, então 16 mil reais, 16 prêmios de R$1.000, entendeu? Fora outros prêmios, então sempre com um show bom, né? A gente faz sempre parceria também com a prefeitura. E esse ano talvez seja no dia 13 de abril a festa, porque depois é Semana Santa.
mas eu sei que isso também a população espera o ano todo, né? Para poder vir para a festa, poder participar da premiação. E a rádio gosta de dividir todo o apoio do ano nessa época, dividir um pouco com o seu ouvinte também, com a população. Todo ano é um mar de pessoas, são milhares de pessoas que ficam ali não só prestigiando, mas também aguardando o prêmio, aguardando os shows, né? Então como eu não sei quem foi que bolou, mas bolou muito bem. A Rádio Caraguá FM é uma rádio que dá o show. O slogan da rádio, né, já há muito tempo, né, praticamente ficou como fixo, né, esse slogan. Eu falo, é um trabalho de equipe, né, Caçula? É uma equipe aqui que está muito tempo junta, né? Então, todo mundo se conhece bem, se dá bem. Claro que uma hora ou outra, às vezes, tem um probleminha, mas todo mundo tem muita liberdade aqui, né, para trabalhar. Então, eu sou o gerente, não tenho problema assim, né? Mas aí, dá muito trabalho para você, praticamente nenhum. Prazeroso, né? Lógico que às vezes você tem que intervir, né? Chega no locutor, no funcionário, não tá legal assim, vamos. Mas é raro, Caçula, é muito raro, sabe? É uma equipe que já, sabe, o ambiente, o astral é gostoso. Que o ambiente de rádio antigamente era muito pesado, né? Uma fofocaiada num canto. Aqui não, aqui você trabalha num clima bem gostoso, todo mundo é amigo, todo mundo é unido. Acho que isso é o grande sucesso, o grande apoio, a grande base da Caraguá FM é esse entendimento da equipe. Legal. Mas eu gostaria de ficar aqui mais umas 2 horas, porque são muitas as histórias, inclusive que eu participei com o Mazei. Você não almoçou ainda. E eu não almocei ainda, o Edu também, talvez você também não, né? Mazei vai pagar um almoço agora lá embaixo. Mas Mazei, eu só queria te agradecer mais uma vez, 2 vezes, agradecer de 2 formas. Primeiro, por ter me dado a oportunidade em rádio, né? Há muitos, eu conheço o Mazei já há 28, 27 anos, sei lá. E me deu a oportunidade em rádio. Me ensinou, como eu disse, o pouquinho que eu sei de rádio e de televisão, eu aprendi com o Mazei. E agradecer pela entrevista, porque a população de Caraguá que vai nos acompanhar, que tá assistindo agora, soube um pouquinho da vida do astro maior. Eu sei que você não vai concordar com isso, mas é o astro maior da Rádio Caraguá FM, porque você tem 2 coisas, carisma e competência. Obrigado, eu agradeço, Caçula, mas eu acho que o astro maior é a rádio, né? Eu sempre falo, a estrela maior é a Caraguá FM, né? Então a gente trabalha, briga pela rádio, né? Então é um trabalho de uma equipe, né? Lógico, tem um ou outro, tem um destaque maior, temos até de patrocinadores, de audiência, mas a estrela maior é a Rádio Areia Branca Limitada. Legal. A gente vai obrigado, Mazei. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Caraguá é a cidade do alto astral, da tranquilidade, o lugar perfeito para conhecer a beleza do litoral brasileiro. Seja nos festivais gastronômicos, musicais, parque de diversões ou na natureza exuberante do oceano e da Mata Atlântica. Uma cidade cheia de vida o ano todo. Isso é Caraguá e você ainda não viu nada. Prefeitura de Caraguatatuba, uma cidade para você curtir, uma cidade para você redescobrir. A Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias, recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Bem, amigos, nós estamos aqui em São José dos Campos, no Polo Hotel, que é considerado o melhor hotel, não só do Vale do Paraíba, mas um dos melhores do estado de São Paulo. E um detalhe, o Polo Hotel é conhecido, olha, em todo o Brasil como hotel dos artistas, né? Então, na verdade, logo quando a gente abriu o hotel, um dos nossos parceiros aqui na cidade é a Estância Nativa, que fica aqui em Caçapava. Por ser um ponto perto da Dutra, nós começamos a receber os artistas aqui, que se apresentam lá. E isso é toda semana. Toda semana. A gente já teve aqui Michel Teló, teve Daniel. Praticamente todos esses artistas que começaram, passaram pela Nativa, que hoje são sucessos. O Polo Hotel, ele oferece, além toda essa infraestrutura, apartamentos com frigobar,
com ar-condicionado, tudo. Também o cliente, por exemplo, eu acho uma coisa fantástica. O hóspede está ali no apartamento e ele fala, puxa vida, eu estou com fome. Então tem um serviço de quarto, né? Tem um serviço de quarto que tanto leva refeição como leva lanche, né? Então a ideia aqui é a pessoa não passar fome. Não passar fome. Não passar fome. Precisou, ligue e a gente faz o serviço fora dessa área que a gente está conversando, que é o restaurante, né? Eu tenho almoço e jantar todos os dias. O café da manhã também é fantástico. Bem, o café é muito bom. Nosso café, para o nosso padrão, eu considero ele bem bacana. Zé Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo aí. Obrigado a você, é um prazer. E olha, tamo junto aí, Polo Hotel, no programa do Caçula, firme mesmo, né? Quem chegar aqui e disser que viu no programa do Caçula, tem aí um descontinho. Com certeza, é só falar comigo aqui. Polo Hotel São José dos Campos. Praticidade, conforto e economia. No Centro Geriátrico São Francisco de Assis, você encontra carinho, conforto e respeito ao idoso. Uma gestão humanizada, com estrutura completa e atendimento 24 horas. Centro Geriátrico São Francisco de Assis, em Santo Amaro da Imperatriz. Acesse o site e saiba mais. Fala, Caçula, um grande abraço a você, aos seus acompanhantes, parabéns pelo programa, que cada vez mais a audiência está aumentando e você acaba sempre divulgando os trabalhos da Polícia Civil aqui na região. Isso é muito importante para nós e para valorizar os policiais que estão diariamente nesse trabalho aí árduo. Hoje, em relação ao caso do maníaco que vinha agindo aqui na cidade de São Sebastião, trata-se do Adriano, uma pessoa que, depois que investigado e confirmado a sua participação nesses crimes hediondos, ou seja, estupros, 2 casos haviam sido registrados aqui nessa delegacia do 2º DP, que cobre a costa sul da cidade, especificamente no bairro de Maresias, onde aconteceram os 2 casos. As vítimas nos passavam a informação que seria uma pessoa entre 30 e 40 anos, de porte avantajado, uma pessoa forte, alta e de cabelos grisalhos, o que chama de atenção, e estaria utilizando um carro prata. Então foi feita uma investigação pela equipe do CIB, no caso Pedro, Siqueira, o David e o Mário, para fazer o levantamento no bairro de Maresias com uma pessoa com aquela descrição, porque os casos estavam só concentrados em Maresias. E conseguimos levantar uma pessoa que em 2015 foi preso nessa delegacia, assaltando mulheres, só na praia de Maresias, e só mulheres também. Fato que chama atenção, porque sabemos que ele tinha um carro com essa cor. Um
carro de passeio com a cor prata, que é o carro que era descrito nas denúncias. Essa equipe passou a diligenciar, conseguiu lograr o endereço dele, bem como uma loja no shopping de Maresias, uma loja de calçamentos, sandálias, e conseguimos a rede social dele atualizada. Diante dessas informações, essa equipe foi ao encalço do mesmo e também fez um contato com as vítimas. Já nesse sentido, foi um contato com uma força-tarefa. O que seria uma força-tarefa? Outros policiais de outras unidades acabaram nos auxiliando. E nós a eles, no caso a Delegacia da Mulher, a seccional e o pessoal da CIP, que é da inteligência da seccional, São Sebastião. Diante do positivo, do reconhecimento do Adriano, não restou outra coisa a não ser as vítimas serem convocadas, serem chamadas para prestar esclarecimentos e reconhecer. Dessa forma, foi solicitado através da doutora Júnia, que é a delegada da Delegacia da Mulher, um competente mandado de prisão temporária contra essa pessoa. E um fato que chamou a atenção, que acaba confirmando a presença desse cara nesses crimes, a participação dele, é que os policiais do SIG, após darem cumprimento de busca e apreensão na residência do Adriano, onde já não se encontrava mais, sabendo da sua situação que estava procurado, foi localizado um telefone celular. Esse telefone, de quem pertencia, Siqueira? A vítima lá de São Paulo. Exatamente. Esse telefone, além dela ser violentada, ela foi roubada. O telefone foi localizado na residência do mesmo, o que confirma e que não sobra nenhum tipo de dúvida em relação à participação dele. Então o Siqueira e o Davi foram até lá, o Pedro e o Mário correram já em outros lugares para ver se conseguia achar essa pessoa. Diante de tudo que foi apurado, Siqueira, desculpa, Caçula, o que acontece? Essa pessoa foi embora daqui. Ele foi embora, sabendo que a situação dele na rua é complicada, que as pessoas estavam com muita raiva, e criminosos dessa modalidade na região sabem que sofre muito, né? Sofre muito, porque a malandragem em si não tolera esse tipo de crime. Na cadeia também é uma situação super delicada, porque existe uma certa ética dentro deles lá, que eles não admitem esse tipo de crime, e diante disso ele foi embora daqui, como diz na gíria, meteu o pé. Só que o carro dele foi bloqueado. A polícia tratou de cercá-lo de toda forma. E passamos a placa dele em rede da Polícia Civil, da Polícia Militar, que aquele veículo estaria com restrição, que era para abordar esse carro assim que fosse localizado. Por nossa sorte, e a equipe do CIG também muito competente, que correu muito durante um mês atrás desse trabalho aí, juntamente com outros colegas, a verdade tem que ser dita, o carro foi abordado em São Paulo, na Rua da Consolação. Justamente onde fica lá as mulheres, a badalação. Esse cara é doido. Ele foi preso lá com o veículo. Diante da localização dele, não restou outra coisa aos policiais darem cumprimento. E aí, equipes da Delegacia da Mulher foram buscá-lo para formalizar o indiciamento dele e ele cumprir pelos crimes que ele cometeu. Então, diante disso aí, Caçula, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e parabenizar essa equipe aqui, o Mário, Davi, o Siqueira e o Pedro, além de os colegas dos escrivães também, que ajudaram bastante, e a autoridade policial, o doutor Alexandre. Esse caso foi esclarecido e as mulheres da região podem ter mais tranquilidade, porque esse cara não vai mais encher o saco aqui, não vai molestar nem violentar mais ninguém. Ele vai pagar muito pelo que ele fez na cadeia. Tá bom? Estamos à disposição, conte com a equipe do Segundo EP. Aqui é o Ricardo Marques, chefe do SIG, Pedro, investigador em Siqueira, investigador Davi e investigador Mário. Essa equipe não mede esforços para buscar e correr atrás de criminosos aqui da região da Costa Sul, tá bom? Um grande abraço e bom programa para vocês. Bem, amigos do programa do Caçula, nós estamos aqui com a doutora Júnia Leme Macedo, delegada de polícia, assistente da seccional aqui do Litoral Norte, de São Sebastião, mas também ela é a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, também de São Sebastião. Nós vamos conversar com a doutora a respeito da prisão do suposto estuprador, né, o sujeito está sendo acusado, né, de estupro de três vítimas, seriam 2 meninas de São Sebastião e uma mulher da cidade de São Paulo. Doutora, uma boa noite, prazer estar com a senhora aqui, apesar de ser uma ocorrência, digamos assim, terrível, né?
Boa noite a todos, boa noite, Casemiro. Primeiro eu queria cumprimentar pelo seu programa, por sempre incentivando o trabalho policial, mostrando toda a nossa atuação, o resultado positivo do trabalho da Polícia Civil e Militar. Então, esse caso começou no dia 24, com o registro de uma ocorrência de uma moça com 21 anos da cidade de São Paulo, que foi capturada por um veículo Punto de cor prata. Ela foi estuprada mediante violência e ela conseguiu até se evadir. Teve esse registro. Logo em seguida, nós tivemos um registro de uma adolescente de 12 anos da cidade de São Sebastião, bairro Topolândia, que também foi capturada por um veículo prata e foi levada para um matagal, estuprada e largada, desacordada, sem roupa. Essa menina teve que ir à beira da rodovia, solicitou ajuda. Um veículo com 2 pessoas parou, acionou a mãe, acionou a polícia militar e levou a menina para o pronto-socorro de Boiçucanga. Diante desses 2 casos, nós juntamos numa força-tarefa, já que o município de São Sebastião ele é muito extenso, são praticamente 100 quilômetros de costa. E o doutor Múcio, que é o nosso delegado seccional, muito competente, ele formou essa força-tarefa, colocou eu como presidindo essa força-tarefa, mas todos os policiais civis de São Sebastião atuaram. Principalmente o pessoal do 2º DP, doutor Alexandre, policiais, porque é a área de Maresias. Tivemos 2 ocorrências no bairro de Maresias, porque no decurso dessa investigação apareceu um 3º caso. E nós tivemos o trabalho assim maravilhoso da inteligência, a DIGDIZE, o 1º DP auxiliou num primeiro momento. Então, houve o envolvimento de todos os policiais do município de São Sebastião. O que aconteceu? No decurso dessas investigações, vazaram algumas fotos do indivíduo, mas que não eram oficiais. Quer dizer, proliferaram essas fotos sem saber se realmente era o nosso investigado. Isso nas redes sociais? Nas redes sociais, não era oficial. E mais um veículo Punto prata. Mas esse veículo era pertencente a uma 3ª pessoa que não tinha nada a ver, relacionamento nenhum com o caso. Então, essa fake news, ela atrapalhou muito. E por quê? Primeiro, o indivíduo tomando ciência, ele se evadiu. Segundo, colocou em risco o proprietário desse veículo, que não tinha nada a ver, ele poderia sofrer alguma represária patrimonial ou física. Então, o que veiculou nas redes sociais prejudicou muito o nosso trabalho, que teve que ser muito mais intensificado para a localização do nosso investigado, o ALS. O ALS ele acabou sendo preso em São Paulo. Sim, ele acabou sendo preso em São Paulo. O trabalho da Polícia Civil é um trabalho silencioso, como eu digo, né? Então, o que nós fizemos? Colhemos depoimentos, declarações, trabalhamos com representação de mandado de busca, mandado de prisão, temporária e preventiva. Num caso saiu temporária, no outro preventiva. Então, assim, foi um trabalho muito intensificado. E fora tudo isso, essa evasão, que nós tivemos que batalhar dia e noite para essa localização. Passamos os dados para a Polícia Militar, que nos auxiliou muito. Também os policiais do Estado de São Paulo, militares, ficaram em alerta, né? Em alerta. Bom, enfim, tanto é que ele foi capturado na cidade de São Paulo pela Polícia Militar, apresentado no 78 DP. O 78 é o Jardins, né? Sim, na área dos Jardins. Doutora, ele foi trazido para Caraguatatuba, porque São Sebastião não tem cadeia, ele está à disposição da Justiça aqui em Caraguatatuba, e a senhora veio hoje aqui formalizar, né, fazer formalmente o indiciamento.
Sim, nós procedemos o interrogatório em 2 procedimentos e o inquirimos em declarações num terceiro. E agora a Justiça ele está preso preventivamente, no caso? Num dos casos, temporariamente, e no outro caso, preventivamente. Agora, o nosso trabalho é finalizar os inquéritos e solicitar a prorrogação da preventiva, e no outro caso, no segundo, a preventiva, e temos o terceiro também, que ainda faltam a coleta de alguns dados. Ele seria um comerciante de 37 anos, lá da região de Boiçucanga. Isso, ele é um comerciante na região de Maresias. E, no caso agora, doutora, ele fica à disposição da Justiça, mas a gente alerta que possa, sei lá, existir outras vítimas, né? Então, nós estamos aqui, até é bom ter colocado esse enfoque, ele se encontra preso, ou seja, se houverem algumas vítimas que estão temerosas de realizar a denúncia, por favor, ele se encontra preso, procurem a Delegacia de Defesa da Mulher de São Sebastião, nós elaboraremos a sua ocorrência, e o que eu digo sempre, a impunidade ela gera mais violência. Qualquer caso que tenha ocorrido e que não haja a formalização na delegacia, vai gerar o quê? Uma impunidade, e isso não pode acontecer. Aliás, é bom, doutora, a senhora como delegada da Delegacia da Mulher, que a gente possa falar às telespectadoras da importância da denúncia, não só no caso do estupro, mas também de violência, né? Todo tipo de violência, né? Aquela violência que ela não é denunciada, ela acaba ficando na impunidade. O que é? O indivíduo, ele vê que não acontece nada com ele, e ele que se fortalece e vai cometendo cada vez mais esses crimes. Então, é uma forma até de se frear. A gente freia o indivíduo através da prevenção e da repressão. A repressão é a elaboração da ocorrência e, eventualmente, uma posterior pena. Tá certo. Nós temos também aí um vídeo em que os policiais do 2º Distrito Policial de Boiçucanga, chefiados pelo investigador Ricardo Marques, vai ilustrar também a participação deles. Foi um trabalho muito bem feito, coordenado pela senhora, e com a participação, como a senhora mesmo falou, de todos os policiais da região. Sim, o que é a Polícia Civil atuando em conjunto, né? Sempre são bons resultados que se afloram, né? Unidos somos mais fortes, né? Sim, unidos somos mais fortes. Legal. Mas vamos aproveitar, doutora, já que nós estamos entrevistando a senhora, nesse caso gravíssimo do estupro, mas também ontem aconteceu um encontro das mulheres policiais civis aqui do Litoral Norte, e foi uma ideia, né? Foi tudo organizado pela senhora. Sim, e com a aprovação imediata do nosso seccional Dr. Múcio, né? Que ele, todas as boas ideias que se apresentam, o doutor sempre capta, autoriza e, assim, ele fica muito feliz e receptivo, né? O que acontece? O trabalho policial, ele é um trabalho exaustivo. A gente não tem hora, nós trabalhamos 24 horas, tem o período noturno, nós tratamos com tudo aquilo que é o pesado da sociedade. E isso vai se depositando no emocional do policial. Então, o mês da mulher, o mês de março, nós visamos o emocional da mulher policial. Então, ontem foi realizado um encontro com todas as policiais civis do Litoral Norte. Nós tivemos uma psicóloga e uma antropóloga, foi ministrado sobre o mundo feminino. E tanto é que elas gostaram tanto do encontro que elas solicitaram um outro encontro. E já está sendo formulado, já está sendo cogitado, já foi aprovado pelo Dr. Múcio. Nós estamos com o pessoal de São Paulo, vendo com o pessoal de São Paulo, e nós vamos fazer um segundo encontro falando sobre o sagrado feminino. Então, assim, é o fortalecimento e o empoderamento da mulher policial, porque eu acho que todos ganham com isso. Legal. E lembrando, o pessoal que está em casa, está assistindo, a doutora Júnia, ela foi escrivã de polícia antes de ser delegada. A senhora entrou para a Polícia Civil como escrivã em 98. Isso, 98. Trabalhei na Delegacia de Entorpecentes
E minha passagem até foi rápida, porque depois eu fui para a Delegacia Seccional de Votuporanga. Depois de 2 anos, né, de 98, em 2000 eu passei para delegado de polícia. Daí trabalhei na cidade de São Paulo, capital, 52DP, Parque São Jorge. Depois eu fui trabalhar para a minha região, que é a área de São José do Rio Preto. Fiquei, mas sempre tive assim aquela vontade de vir para o litoral. Mas fiquei esperando que as minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, já uma com 25 e uma com 24 anos, que elas se formassem, entrassem para a faculdade, seguissem o caminho. Eu falei, daí quando elas estiverem bem encaminhadas, eu vou para o meu sonho, eu vou para o litoral norte. E assim foi, faz 3 anos que eu me encontro no litoral norte, estou muito feliz com isso, amo muito essa região. E o único lugar que eu ainda não trabalhei é Ubatuba, mas já acabei substituindo, auxiliando em todas as delegacias aqui do litoral. Então acaba me apaixonando, né? Não, e quem ganhou com isso foi a população do Litoral Norte, de ter uma pessoa competente, uma pessoa que tem se dedicado, né, ao combate à criminalidade. E a prova disso agora, a prisão desse sujeito que, se comprovado, né, um estuprador perigoso que está fora das ruas de São Sebastião. Sim. Obrigada, viu, Casemiro? Doutora, eu que agradeço pela entrevista, boa sorte para a senhora e parabéns, viu? Tá bom, muito obrigada. Um abraço a todos. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Caraguá é a cidade do alto astral, da tranquilidade, o lugar perfeito para conhecer a beleza do litoral brasileiro. Seja nos festivais gastronômicos, musicais, parque de diversões ou na natureza exuberante do oceano e da Mata Atlântica. Uma cidade cheia de vida o ano todo. Isso é Caraguá e você ainda não viu nada. Prefeitura de Caraguatatuba, uma cidade para você curtir, uma cidade para você redescobrir. A Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias, recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Bem, amigos, nós estamos aqui em São José dos Campos, no Polo Hotel, que é considerado o melhor hotel, não só do Vale do Paraíba, mas um dos melhores do estado de São Paulo. E um detalhe, o Polo Hotel é conhecido, olha, em todo o Brasil como Hotel dos Artistas, né? Então, na verdade, logo quando a gente abriu o hotel, um dos nossos parceiros aqui na cidade é a Estância Nativa, que fica aqui em Caçapava. Por ser um ponto perto da Dutra, nós começamos a receber os artistas aqui, que se apresentam lá. E isso é toda semana. Toda semana. A gente já teve aqui Michel Teló, teve Daniel. Praticamente todos esses artistas que começaram, passaram pela Nativa, que hoje são sucessos. O Polo Hotel, ele oferece, além daquela toda essa infraestrutura, apartamentos com frigobar, com ar-condicionado, tudo. Também o cliente, por exemplo, eu acho uma coisa fantástica. O hóspede está ali no apartamento e ele fala, puxa vida, eu estou com fome. Então tem um serviço de quarto, né? Tem um serviço de quarto que tanto leva refeição como leva lanche, né? Então a ideia é que a pessoa não passar fome. Não passar fome. Não passar fome. Precisou, liga e a gente faz o serviço fora dessa área que a gente está conversando, que é o restaurante, né? Eu tenho almoço e jantar todos os dias. O café da manhã também é fantástico. Também, o café é muito bom. Nosso café, para o nosso padrão, eu considero ele bem bacana. Zé Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo aí. Obrigado a você, é um prazer. E olha, estamos junto aí, Polo Hotel, no programa do Caçula, firme mesmo, né? Quem chegar aqui e disser que viu no programa do Caçula, tem aí um descontinho. Com certeza, só falar comigo aqui. Polo Hotel São José dos Campos. Praticidade, conforto e economia. No Centro Geriátrico São Francisco de Assis, você encontra carinho, conforto e respeito ao idoso. Uma gestão humanizada com estrutura completa e atendimento 24 horas. Centro Geriátrico São Francisco de Assis, em Santo Amaro da Imperatriz. Acesse o site e saiba mais.
estamos aqui na Ponte da Amizade, a ponte que liga o Pontal Santa Marina e o bairro do Golfinho. Uma reivindicação antiga da população para a gente que melhore essa ponte. Então tá aí mais um compromisso. Então a gente pede a compreensão da população nesses próximos 25 dias, que é o tempo que nós vamos demorar para fazer essa ponte. Então logo que essa estiver pronta, nós faremos a ponte de cima também. Então nosso objetivo é refazer essas duas pontes. Como vocês podem ver, hoje a vazão do tubo é pequena. E com a nova tubulação, nós vamos aumentar em 4 vezes essa vazão, inclusive melhorando a drenagem. A ponte ficará com aproximadamente 15 metros de largura, melhorando também o tráfego, principalmente no horário de pico. Além disso, lembrando que nós temos uma creche nesse bairro em construção, além de uma licitação em andamento para a construção de uma UBS, e está aí o nosso compromisso. Nos próximos meses, começaremos guia e também a colocação de luminárias para a população aqui do Golfinho. Acompanhem nossos trabalhos pelas redes sociais e contem sempre com Aguilar Júnior Prefeito. Olá, boa noite, João Casemiro e telespectadores do programa do Caçula. E vamos às ocorrências policiais registradas aqui na cidade de Caraguatatuba. Caraguatatuba registrou a noite mais violenta do ano. No total, 2 homicídios foram confirmados pela polícia e mais 4 pessoas foram baleadas na cidade. O primeiro caso foi registrado na noite de ontem, no bairro Massaguaçu, na região norte aqui da cidade. O crime aconteceu na Avenida Maria de Lourdes da Silva Kifuri. A vítima, um homem de 58 anos de idade, foi encontrado com marcas de tiros ao lado de uma bicicleta. De acordo com as informações, os assassinos que estariam em um veículo vermelho teriam ainda passado por cima da vítima com o veículo. Já a segunda morte foi registrada em Caraguatatuba, na praia do Indaiá. Um homem de idade aproximada, 40 a 50 anos, foi encontrado na beira da praia com uma marca de tiro na cabeça. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Caraguatatuba, onde permanece como desconhecido. E além desses 2 óbitos, um jovem de 15 anos foi baleado no bairro Barranco Alto, na região sul de Caraguatatuba. Ele foi socorrido pelo SAMU e não corre risco de morte. Já a última ocorrência ocorreu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Um guarda civil municipal de São Sebastião, que estava em Caraguatatuba, no bairro Praia das Palmeiras, baleou 3 homens que estavam próximo a um quiosque. Segundo informações preliminares, ocorreu alguma desavença entre estes 3 homens e uma mulher, que seria conhecida do guarda municipal. Devido às circunstâncias do crime, o guarda municipal foi preso. As 3 vítimas foram socorridas à Santa Casa de Caraguatatuba e, de acordo com as informações, uma delas permanece internada em estado muito grave. Da Delegacia de Polícia, Eduardo Campos, para o programa do Caçula. Mineiro Veículos, a certeza do melhor negócio na compra do seu carro ou da sua moto. Compra, vende, troca, financia, refinancia e consignação. Visite o site www.mineiroveiculoscaraguá.com.br. Avenida Sinésio Moreira Marcondes, 275, Jardim Primavera. Telefone 3883-3379. Esquadre Mais, tudo para o acabamento da sua construção, tudo para a sua obra. Portas, janelas, pisos, azulejos, é na Esquadre Mais. Esquadre Mais, uma loja única e exclusiva em Caraguá e para todo o litoral norte, na Avenida Rio Branco, 982, no Indaiá, próximo ao Semar. Telefones 3882-2101 e 3882-2111. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista foi uma entrevista sensacional. Vocês puderam aí acompanhar um pouquinho da trajetória do Mazei e, claro, da própria Rádio Caraguá FM. E olha, nós estamos muito contentes de estar aqui, fomos muito bem recebidos e é claro que a Rádio Caraguá FM é a rádio que dá um show. E Mazei é o astro, né, dessa emissora e tem feito aí esse trabalho ao longo de tantos anos aqui em Caraguatatuba, quase 3 décadas o Mazei faz esse trabalho esportivo aqui. Então foi muito legal
bater esse papo com o Mazei e eu tenho certeza que vocês gostaram também. Com imagens de Edu Góes e edição de Aloysio Felipe, programa do Caçula aqui, direto da Rádio Caraguá FM.